Ok, bom dia a todos. Gostaria primeiro de dar bom dia a todos os integrantes da banca e aos demais presentes. E conforme o sorteio de ontem, o tema escolhido para essa aula foi bases histológicas do sistema respiratório. E eu gostaria de informar que essa aula, ela foi, né, o conteúdo foi selecionado voltada por um público-alvo de alunos em nível de graduação. Então, vou começar falando sobre as funções do sistema respiratório, né, que são umidificar, aquecer e filtrar o ar inspirado, fornecer o oxigênio necessário para o metabolismo, remover o CO2 e regular o equilíbrio ácido-básico, além de colaborar com o sistema de defesa contra infecções. O sistema respiratório ele pode ser, né, separado em 3 porções: a porção condutora, a porção respiratória e os mecanismos de ventilação, né? Sendo a porção condutora aquela que dá passagem, né, permite, né, oferece passagem para a entrada e saída do ar, né, e é constituída pelos órgãos, né, fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, laringe e traqueia. E a porção respiratória, onde ocorrem, né, as trocas gasosas entre o ar e o sangue, que é constituída pelos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. Há também, né, um mecanismo de ventilação que possibilita, né, o influxo e o efluxo de ar, né, nos movimentos, né, de inspiração e expiração, que é constituído pela caixa torácica, músculos intercostais, diafragma e fibras elásticas presentes no pulmão. O revestimento da porção condutora, né, do sistema respiratório, ele é, né, feito por um epitélio chamado de epitélio respiratório, né, que é um epitélio pseudoestratificado colunar com células caliciformes. Ele recebe esse nome de pseudoestratificado porque, a princípio, né, ao olhar a disposição dessas células, por elas terem diferentes alturas dos seus núcleos, elas aparentam ser um epitélio estratificado. Porém, todas as suas células estão conectadas, né, à lâmina basal. Tá? Esse epitélio, né, ele apresenta células coronárias ciliadas, tá? Em que há aproximadamente 300 cílios por célula. Esses cílios, né, eles executam um movimento coordenado que impele partículas, né, no sistema respiratório. Tá? E esses cílios eles têm uma estrutura, né, formada por 9 pares de microtúbulos periféricos e um par central, né? E em algumas condições patológicas, como, por exemplo, na discinesia ciliar, né, ocorre uma alteração nesse arranjo de microtúbulos, o que impede o bom funcionamento dos cílios. Nesses casos, né, nos pacientes são observadas, né, infecções persistentes, mostrando a importância desse movimento coordenado, né, não apenas, como eu disse, né, para impelir partículas, mas também para evitar, né, o estabelecimento de agentes infecciosos. Né? Esse epitélio respiratório ele é constituído de diferentes tipos celulares, né, como eu disse inicialmente, né, a célula colunar ciliada, mas também há a presença de células caliciformes, cujo produto de secreção forma um muco. Há também, né, as chamadas células basais, né, que são, na verdade, células-tronco, que dão origem, né, aos demais tipos celulares do epitélio respiratório, né? E por microscopia eletrônica, desculpa, eu coloquei aqui microscopia eletrônica de transmissão, mas aqui temos 2 imagens, né, uma de microscopia eletrônica de varredura e uma de transmissão. Por microscopia eletrônica, é possível, né, observar ainda outros 2 tipos celulares. As células em escova, né, que são observadas aqui por microscopia eletrônica de varredura. Aqui são as células caliciformes e aqui as células ciliadas.
elas são, na verdade, receptores sensoriais que apresentam essa estrutura, né, na sua região apical, que são semelhantes a microvírus, né? E há também, né, a presença no epitélio respiratório das chamadas células granulares, que constituem o sistema neuroendócrino difuso, né, e é caracterizada pela presença, né, de grânulos de secreção, e são células que produzem hormônios. A célula caliciforme, como eu disse anteriormente, né, ela produz o produto de secreção dela forma o muco, né? Mas o que tem nesse produto de secreção? Essa secreção ela é muito rica em glicoproteínas chamadas de mucinas. Essas são proteínas muito glicosiladas, altamente hidrofílicas, que ao serem secretadas, né, elas são rapidamente hidratadas e formam um gel viscoso e elástico que protege, então, as células do epitélio respiratório, né? Essa é uma representação das mucinas, né? Essa região em preto e cinza seria o core proteico, e essas figuras, né, na verdade, estão representando os monossacarídeos, né, que, como eu disse, né, eles são sulfatados, gerando, então, essa molécula altamente hidrofílica que é rapidamente hidratada quando secretada, né? As mucinas, elas também desempenham um importante papel em câncer, né? Porque as células tumorais, as células tumorais, elas podem, né, apresentar, né, uma grande quantidade dessas mucinas na sua superfície, e isso muitas vezes impede a ação de células do sistema imunológico, né? Essa camada de mucinas acaba protegendo essas células de células efetoras do sistema imunológico, favorecendo, assim, né, o processo de progressão tumoral. O primeiro segmento da porção condutora, né, ele é chamado de fossas nasais, né? É uma cavidade que pode ser dividida em 3 regiões: o vestíbulo, que é a região mais anterior, a área respiratória e a área olfatória, né? E a principal função dessas fossas nasais é aquecer, filtrar e umidificar o ar inspirado, né? O vestíbulo, ele é, na verdade, uma continuação, né, da pele do nariz, né, que progressivamente vai perdendo queratina à medida que vai formando, então, essa região do vestíbulo, né? Lá há a presença de pelos e glândulas sebáceas, né? E esses pelos atuam nesse processo de filtração, de formação de uma barreira inicial, né? Também as demais regiões, com exceção da região olfatória, ela é revestida por epitélio respiratório, né? E apresenta uma submucosa, né, rica em glândulas serosas e mucosas, tá? Na região superior das fossas nasais, existe a área olfatória, que eu vou detalhar um pouco melhor no próximo slide. Essa área olfatória, né, ela é constituída, na verdade, de um neuroepitélio colunar pseudoestratificado, tá, que é formado por células de sustentação, que tem uma coloração acastanhada, que dá a coloração típica dessa região, né, das fossas nasais. A célula olfatória, que é, na verdade, um neurônio bipolar, né, e que apresenta uma estrutura especializada na região apical, chamada de botão olfatório, né? E que esse botão olfatório, ele apresenta cílios imóveis, são cílios modificados, né? Também há a presença de célula basal, que também é uma célula-tronco capaz de dar origem, né, às células desse epitélio olfatório, e também há a presença da chamada glândula de Bowman. Essa glândula de Bowman, ela secreta, né, uma proteína
que é uma proteína de ligação a odorante. Então, o que acontece, né? Em presença de odorante, essa proteína ela se liga a esses odorantes e esse complexo formado, né, pela proteína OBP, que é a proteína de ligação ao odorante, e a molécula odorante, esse complexo é capaz, então, de ser reconhecido por receptores de proteína odorante, que são, na verdade, receptores acoplados à proteína G, e isso desencadeia, então, né, isso fica na região do cílio modificado, e isso desencadeia, então, uma sinalização, tá? Dependente de adenylato da ativação de AMP cíclico, e isso resulta num maior influxo de sódio e que desencadeia, então, no final das contas, a sinalização que vai ser passada no sistema nervoso central e onde vai, enfim, né, no final das contas, para a gente se traduzir, essa transdução de sinal, né, se traduzir na percepção dos diferentes odores, né? É importante ressaltar que essas células, né, olfatórias, né, como eu disse, são neurônios bipolares, eles têm origem no bulbo olfatório, né, e eles atravessam a placa cripiforme do osso etimoide, então, para poder constituir o epitélio olfatório. Também há a presença, né, de pequenas cavidades, né, que são conectadas às fossas nasais, que são chamados seios paranasais. Esses seios paranasais, eles estão presentes no osso frontal, no osso etimoide, no esfenoide e no maxilar, e elas são revestidas de epitélio respiratório e são estruturas que, quando inflamadas, né, geram o quadro, né, de sinusite, que é caracterizado por dor e desconforto, né? A porção posterior das fossas nasais, ela é denominada, né, de nasofaringe, né? E a faringe, na verdade, ela pode ser separada em 3 regiões. A nasofaringe, como eu falei, que é, né, contínua com a região mais posterior das fossas nasais, a orofaringe e a laringofaringe. A nasofaringe, ela é revestida de epitélio respiratório, porém, a orofaringe, né, que se interpõe entre, né, o sistema respiratório e o sistema digestivo, ela é formada por epitélio estratificado pavimentoso, tá? E a laringofaringe, ela, na verdade, é contínua com o esôfago e também apresenta, né, esse epitélio estratificado pavimentoso que também está presente no esôfago. Também na região superior da faringe, né, há a presença da tonsila nasofaríngea, que na verdade são agregados de nódulos linfóides, tá? Também chamados de adenoide, e que integram uma estrutura maior, mais complexa, perdão, chamada de anel linfático de Waldeyer, que, além da tonsila nasofaríngea, também, né, tem as tonsilas tubárias, a tonsila palatina e a tonsila lingual. Desculpa, foi aqui. Um outro órgão presente, né, na porção condutora do sistema respiratório é a laringe. Para além dela integrar, né, essa porção condutora, ela apresenta outras funções importantes também, como produzir sons e vedar a traqueia durante a deglutição. Ela é separada também em 3 regiões: a supraglote, que é constituída pela epiglote, as falsas cordas vocais e o ventrículo laríngeo, que é uma reentrância, né, na laringe, a glote, onde ficam as cordas vocais verdadeiras, e a subglote, que é contínua, né, com a sua parte mais distal é contínua com a traqueia.
Nas regiões onde há maior desgaste e atrito, a laringe é revestida de epitélio estratificado pavimentoso, que nesse esquema aqui está representado por essa coloração vermelha, e esse epitélio estratificado pavimentoso ele está presente tanto nessa superfície lingual da epiglote, quanto nas falsas e verdadeiras cordas vocais. Nas demais regiões, o que se encontra, né, é o epitélio respiratório rico em glândulas seromucosas. E essa laringe também se estrutura com a presença de peças cartilaginosas. Existe uma diferença histológica entre as falsas cordas vocais e as cordas vocais verdadeiras. As cordas vocais, as falsas cordas vocais, elas têm, né, como eu disse, elas são revestidas, né, de epitélio estratificado pavimentoso e apresentam glândulas seromucosas na submucosa. Já a corda vocal verdadeira apresenta uma região muito rica em fibras elásticas, que é chamada de ligamento vocal, a presença também de tecido muscular que constitui o músculo vocal e ainda uma região subepitelial chamada de espaço de Henke. Isso é importante, essa região do espaço de Henke, porque edemas nessa região eles alteram, né, o tom de voz, né, tornando o tom de voz mais grave. E esses edemas são muito comuns em tabagistas. A traqueia, ela como eu disse, né, ela é contínua com o segmento distal da laringe e ela é considerada o principal segmento da porção condutora. Ela depois se ramifica nos brônquios primários, né? E ela é estruturada em pilhas de peças cartilaginosas em formas de C, que normalmente são entre 16 e 20, né, peças cartilaginosas que constituem a traqueia. Essas peças cartilaginosas em formas de C, a sua porção aberta, ela está voltada para o esôfago e são conectadas, né, por ligamentos fibroelásticos e feixes de músculo liso. Aqui dá para observar bem, né, nessa imagem, né, aqui o esôfago e aqui a peça cartilaginosa que forma a traqueia. O revestimento da traqueia, ele também é, né, um revestimento feito por epitélio respiratório, né, com a presença de células ciliadas, colunares, células caliciformes e célula basal. Porém, há uma célula chamada de célula de Kutsky. Essa célula faz parte, ela integra o sistema neuroendócrino difuso e ela é mais observada em recém-nascidos. É muito raro encontrar essas células em adultos. Como eu disse, né, a traqueia ela se ramifica, né, para formar os brônquios, né? O brônquio, então, os brônquios, né, que são resultado, como eu disse, dessa ramificação da traqueia, eles são, então, chamados, né, os seus primeiros segmentos, né, de primário esquerdo e primário direito, e as ramificações desses segmentos primários, existe uma diferença entre o que ocorre no pulmão, os que ocorrem, né, no lado esquerdo, que vão, né, suprir o pulmão esquerdo, e o que ocorre do lado direito, que vão suprir o pulmão direito. Né? O segmento primário esquerdo, ele é ramificado em 2 segmentos secundários, e o primário direito, ele é ramificado em 3, né, secundários, de tal forma que cada ramo desse secundário supre um lobo pulmonar, né? Então, esses brônquios, eles são revestidos por epitélio respiratório, conforme é possível observar nessa imagem aqui. A sua lâmina própria é rica em fibras elásticas. Há também a presença de glândulas seromucosas e
peças cartilaginosas numa estrutura muito semelhante ainda ao que se observa na traqueia. À medida em que vão ocorrendo ramificações, esses brônquios vão sendo nomeados de forma diferencial. Então, os brônquios secundários dão origem a brônquios segmentares. Os brônquios segmentares, ao se ramificarem, né, e vão ficando com um diâmetro cada vez menor, dão origem aos grandes brônquios subsegmentares, e os grandes brônquios subsegmentares também, suas ramificações, dão origem aos chamados pequenos brônquios subsegmentares. O que se observa nessa transição dos segmentares até chegar nos pequenos brônquios subsegmentares é a perda dessas placas cartilaginosas, elas vão ficando cada vez mais escassas, e um aumento da presença de fibras elásticas. Nos brônquios também se observa o BALT, né, que é um tecido linfóide associado à mucosa, e nesse tecido linfóide associado à mucosa há a presença de diversas células do sistema imunológico, como, por exemplo, as células T, as células B, os plasmócitos, que são já as células produtoras de anticorpos, as células dendríticas, que são células apresentadoras de antígeno, e macrófagos. Os brônquios, eles vão se tornando, como eu disse, né, à medida que vão se ramificando, cada vez menores, até que dão origem a ramos ainda menores, chamados de bronquíolos. Nos bronquíolos não há mais a presença das peças de cartilagem e não há mais também a presença de BALT. Os bronquíolos, eles são revestidos, né, por epitélio pseudoestratificado inicialmente, mas também vai ocorrendo uma mudança nesse revestimento epitelial à medida que os bronquíolos vão tendo um diâmetro cada vez menor, né? Então, esse epitélio estratificado dá lugar, né, a um epitélio cilíndrico simples, e esse epitélio cilíndrico simples dá lugar a um epitélio cúbico simples, conforme é possível observar aqui nessa imagem, né, aqui o epitélio cúbico simples em bronquíolos terminais. É importante notar também a ausência de células caliciformes nesses bronquíolos. Comparativamente com os brônquios, considerando o tamanho dos bronquíolos, eles têm uma musculatura muito desenvolvida, e essa musculatura ela é influenciada, né, pelo sistema nervoso autônomo. Então, por serem influenciadas pelo sistema nervoso autônomo, intervenções farmacológicas, por exemplo, utilizando fármacos simpático-miméticos, elas são importantes em quadros de asma, em que há uma contração dessa musculatura dos bronquíolos, e esses fármacos simpático-miméticos, eles atuam, né, relaxando essa musculatura dos bronquíolos, permitindo, então, a melhor condução do ar no seu interior. Embora não tenham células caliciformes, os bronquíolos terminais, eles apresentam um tipo celular chamado de células da clara. Essas células, elas também secretam mucinas, assim como as células caliciformes, porém, elas secretam também o surfactante. O surfactante é uma mistura que consiste de proteínas, colesterol e fosfolipídios, que é capaz de reduzir a tensão superficial no interior de bronquíolos e alvéolos também, impedindo o seu colabamento ao final do movimento de expiração. Por microscopia eletrônica de transmissão, é possível observar nessas células da clara a presença de grânulos de secreção. Então, essa imagem, ela ilustra a árvore brônquica, que parte, como eu disse, né, a partir das ramificações dos brônquios secundários, formam
os brônquios segmentares, que se dividem em grandes brônquios subsegmentares, depois pequenos brônquios subsegmentares, e que dão origem aos bronquíolos. Esses bronquíolos, eles dão origem ainda a estruturas terminais que vão se ramificar numa estrutura ainda com diâmetro ainda menor, chamada de bronquíolo respiratório. O bronquíolo terminal, perdão, é que está difícil controlar o mouse aqui. Não quer, voltou. Perdão, o bronquíolo terminal, juntamente com o parênquima ao seu redor, forma o que a gente chama de lóbulo pulmonar. E o bronquíolo respiratório e os sacos alveolares formam o que a gente chama de ácinos pulmonares. Os bronquíolos respiratórios, eles marcam a transição da porção condutora para a porção respiratória. E o seu revestimento, ele inicialmente um epitélio cúbico simples, que se torna descontínuo pela presença de células alveolares pavimentosas, dá para observar bem aqui, que vão formar, então, os chamados ductos alveolares. Esses ductos alveolares, nessa figura dá para observar bem aqui, eles terminam ou em sacos alveolares, aqui, ou em alvéolos únicos. E o seu revestimento, ele é formado por células pavimentosas alveolares. Os alvéolos, então, eles são a última porção da árvore brônquica. E eles eles conferem essa estrutura esponjosa, uma estrutura esponjosa, nesse aspecto esponjoso, ao parênquima pulmonar. As células que constituem os alvéolos são os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. Aqui dá para observar bem um pneumócito do tipo 1, ele normalmente faz saliências para o interior do espaço alveolar. Os seus núcleos, eles estão distantes uns dos outros devido justamente a essa extensão citoplasmática presente nessas células pavimentosas, e eles atuam como uma barreira vedada de espessura mínima que vai possibilitar as trocas gasosas. E na ligação, na conexão, no contato, perdão, entre dois pneumócitos, o que se observam são junções oclusivas, que justamente vão conferir essa vedação nessa barreira de espessura mínima. Essas junções exclusivas são especializações de membrana formada por proteínas transmembranas chamadas de claudinas e ocludinas, que se ancoram ao citoesqueleto de actina por proteínas chamadas de ZO, da família das ZOs. As outras células que constituem esse alvéolo são os pneumócitos tipo 2, que atuam no reparo tecidual. Por quê? Porque essas células elas são capazes de se diferenciar em células semelhantes aos pneumócitos tipo 1. Então, em caso de lesão nos alvéolos que afetem células do pneumócito tipo 1, essa célula do pneumócito tipo 2 ela é capaz de se diferenciar em células semelhantes ao pneumócito tipo 1, atuando dessa maneira no reparo tecidual. Essas células, sim, são as células que principalmente produzem, para além das células da claro, o surfactante, que, como eu disse, é constituído por uma mistura de colesterol, fosfolipídios e proteínas, sendo que o constituinte principal é colesterol, em torno de 50%, os fosfolipídios em torno de 40%,
e proteínas em torno de 10%. Esse surfactante, como eu disse, ele impede, né, o colabamento desses alvéolos, porque eles reduzem a tensão superficial e impede, né, que ao final do movimento expiratório essas estruturas se colabem. É interessante notar, observando nessa imagem de microscopia eletrônica de transmissão dos pneumócitos tipo 1, que existe, né, uma barreira entre o espaço alveolar e o lúmen do capilar. E essa barreira ela é formada justamente pelas células chamadas de pneumócitos tipo 1, a sua lâmina basal, e a sua lâmina basal ela se funde com a lâmina basal das células endoteliais. Então, esse conjunto pneumócitos tipo 1, sua lâmina basal, a sua fusão com a lâmina basal da célula endotelial e a célula endotelial formam, então, essa barreira que se interpõe entre o espaço alveolar, né, o ar contido no espaço alveolar, e o lúmen do capilar. Por microscopia eletrônica de transmissão, a principal característica observada nos pneumócitos tipo 2 são os corpos lamelares, que são justamente as estruturas, né, que, ao serem secretadas, vão dar origem aos componentes do surfactante. É interessante que em recém-nascidos prematuros, essas células elas ainda não são capazes de produzir de forma eficiente o surfactante, o que gera nos prematuros um quadro que é conhecido como síndrome do desconforto respiratório. E esse problema ele é contornado com o uso de glicocorticoides que estimulam a produção de surfactante pelos pneumócitos tipo 2. Outra célula presente nos alvéolos são os macrófagos alveolares, também conhecidos como células de poeira. E essas células elas atuam, né, na depuração de partículas que possam eventualmente ter chegado ao espaço alveolar, e elas têm uma capacidade interessante porque elas conseguem migrar por toda a extensão, né, da porção condutora do sistema respiratório, chegando até a faringe, onde são deglutidas. Então, nessa imagem de microscopia de luz, aqui, né, é possível observar um macrófago intraalveolar. Esses macrófagos alveolares, eles cumprem um papel muito importante na resolução da infecção por SARS-CoV-2 que causa a COVID-19. Essas células, elas são capazes, ao reconhecer células epiteliais infectadas pelo vírus SARS-CoV-2, elas são capazes de secretar uma série de quimiocinas que atraem diferentes componentes do sistema imunológico, como células T, monócitos e macrófagos. A questão é que nem sempre esse mecanismo se dá de maneira eficiente. Quando ele ocorre de maneira eficiente, esses macrófagos alveolares eles são capazes de neutralizar esses vírus, eles também são capazes de reconhecer células apoptóticas e que estavam infectadas com o vírus, né? E quando esse mecanismo ocorre de maneira eficiente, as células T também são capazes de eliminar essas células epiteliais respiratórias, né, que estão infectadas com o vírus SARS-CoV-2. Nesse quadro aqui da esquerda, nós temos então uma situação de resolução da infecção com a participação, como eu disse, dos macrófagos alveolares, e isso resulta numa inflamação mínima e um dano mínimo ao pulmão.
Porém, nem sempre esse mecanismo ocorre de maneira eficiente e há situações em que ocorre, né, um excesso de infiltrado de células do sistema imunológico, como monócitos, macrófagos e células T. Há uma grande quantidade de citocinas liberadas num evento que é conhecido como tempestade de citocinas, em que há a presença de TNF, IL-6, IL-2 e outros fatores. E nesse caso, essa resposta inflamatória excessiva, as células do trato respiratório, elas perdem a capacidade de resolver esse quadro, e isso resulta numa ampla inflamação do pulmão e grande dano, e que pode levar, infelizmente, como infelizmente tem levado ao óbito, os pacientes acometidos, enfim, pela Covid-19. Externamente, né, o pulmão ele né, revestido por uma camada chamada de pleura. Ela é formada por 2 folhetos, né, que são constituídos por mesotélio, que é um epitélio pavimentoso, e tecido conjuntivo, sendo um folheto visceral e um folheto parietal. Isso gera um espaço pleural que possibilita o deslizamento, né, desse órgão, mas que em algumas situações patológicas podem ser, por exemplo, né, ocorrer acúmulo de ar por lesões, né, nesse tecido, gerando quadro que é chamado, por exemplo, de pneumotórax, que é uma complicação em que há acúmulo de ar nesse espaço pleural e que se observa, por exemplo, em complicações da infecção por HIV. Por fim, eu gostaria de falar sobre o câncer de pulmão, que é o tipo de câncer mais incidente e que causa mais mortes no mundo, né? E se nós olharmos nesse quadro aqui, né, do Globocan, podemos observar que em torno de 11,6% dos novos casos de câncer são de câncer de pulmão, e um número muito impressionante, que aproximadamente 18,4% das mortes por câncer são ocasionadas por câncer de pulmão. E a questão mais impressionante, que eu considero, é que aproximadamente 80% das mortes por câncer de pulmão estão relacionadas ao tabagismo, ou seja, seriam totalmente evitáveis se, enfim, né, não houvesse esse hábito de fumar. E no câncer de pulmão, existe um evento, não só no câncer de pulmão, em vários outros tumores de origem epitelial, um evento, um fenômeno muito interessante, que é chamado de transição epitélio-mesenquimal. Nesse fenômeno, as células epiteliais, elas perdem as suas características e adquirem características fibroblásticas. Como eu falei, quando eu disse, né, no exemplo dos pneumócitos que se conectam através de junções tight uns com os outros, né, um dos primeiros eventos da transição epitélio-mesenquimal é a desestabilização dessas junções, né, principalmente as junções tight, em combinação com as junções aderentes, que formam o chamado complexo juncional apical. Então, ocorre uma desestruturação dessas junções. Essas células, então, adquirem um caráter migratório, podem também adquirir um caráter invasivo, chegar à circulação sanguínea ou linfática, resultando, em caso de extravasamento, em metástases distantes. O curioso é que essas células que sofrem esse processo de transição epitélio-mesenquimal, ao colonizarem outros tecidos,
nesse processo, né, chamado de metástase, elas podem readquirir a morfologia epitelial. Então, muitos pesquisadores têm se dedicado a compreender essa questão da plasticidade, em que uma célula epitelial, frente a determinados estímulos, pode, então, perder as suas características, adquirir, ou não só estímulos, mas também, né, alterações genéticas, perder as suas características epiteliais e adquirir características mesenquimais, propiciando, como eu falei, esse processo que é chamado de cascata metastática ou progressão tumoral. Eu gostaria de finalizar a minha apresentação com essa arte gráfica, e a mensagem final é que eu espero que a ciência possa trazer as respostas necessárias para que a gente consiga controlar doenças que acometem o sistema respiratório de forma tão grave como nos exemplos que eu dei da Covid-19 e do câncer de pulmão. Obrigado. Obrigada, então, Júlio. E já estamos vendo a sua apresentação, Isadora. Então, tá. Quando você quiser, já pode começar. Eu vou fechar aqui minha câmera e meu microfone. Tá bom. Deixa eu só colocar o pointer.